Boa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Vamos abrir nossas Bíblias no texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite as orientações bíblicas acerca do dever dos homens dentro do matrimônio. O marido bíblico foi o tema que nós escolhemos, ou o título, para esse sermão. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. Eu vou fazer a leitura e peço aos irmãos que acompanhem nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos orar? Ó Deus, dá-nos Tua graça nesse momento, a fim de podermos meditar na Sua palavra e pela ação bendita do Teu Espírito sermos ensinados e instruídos segundo a Tua vontade revelada nesse texto. E o Senhor também nos dê graça a fim de que nós apliquemos a Sua palavra às mais variadas áreas da nossa vida, a fim de que possamos crescer segundo a Tua vontade e assim podermos dar um testemunho digno do Evangelho. Que o Senhor então abençoe as nossas casas, em especial visita os homens nessa noite, a fim de que eles aprendam o dever bíblico para com suas esposas e também, assim como o Senhor já trabalhou anteriormente no coração das mulheres, visita novamente para que elas, como verdadeiras auxiliadoras, possam auxiliar seus esposos nessa vivência da Tua palavra dentro do lar, no seio da família. Ser conosco então, ser com a nossa igreja, ser com aqueles que estão distante, que nos acompanham pela internet, dê sua bênção a estes, Teu Espírito os visite, derrame graça no coração de cada um deles e também na família, a fim de que desfrutem cada vez mais das dádivas alcançadas por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Em nome de Cristo, recebe nossa súplica e seja conosco. É o nosso desejo, a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Amém. Muito bem. Nos últimos 2 domingos eu tratei sobre como as mulheres devem viver, devem proceder dentro de casa, no seu relacionamento com os seus esposos. E eu disse que o apóstolo Pedro havia abordado o dever, o papel da mulher casada com um homem descrente, homem que ainda não obedece à palavra. Então Pedro dá uma série de orientações a fim de que essas irmãs possam servir o Senhor, dar bom testemunho em suas casas, em seus lares, e também alcançarem o coração dos seus maridos pelo procedimento bíblico correto. É lógico que o que Pedro disse aplica também para as irmãs que têm maridos crentes. Mas agora, no verso 7 do capítulo 3, Pedro se dirige aos homens. E diferente do que ele fez ao tratar com as mulheres, Pedro considera que esses homens são casados com mulheres cristãs, com mulheres que já servem o Senhor. Então, Pedro não dá uma orientação exclusiva para homens, casados com mulheres que ainda precisam obedecer à palavra. Pedro aborda, então, o papel bíblico do marido, considerando que suas esposas já obedecem à palavra. E por que a diferença? Porque, da mesma maneira que os princípios anteriores são aplicados às esposas de homens crentes ou descrentes, o mesmo também é feito para com os homens. A mesma exigência que é feita aos homens que têm mulheres cristãs também é feita para os homens crentes que também têm mulheres que ainda não obedecem à palavra. Então ele apenas alterna visando tornar
mais versátil a aplicação desse princípio. Pedro, então, dirigindo-se aos maridos, diz: vós, maridos, igualmente. Os irmãos devem lembrar que o apóstolo Pedro, ele tem em sua mente, de forma bem fixa, todo o conteúdo das Escrituras acerca do papel do homem no lar. E o termo igualmente refere-se àquilo que ele já trouxe anteriormente para as mulheres, como também para toda a igreja. Eu já tratei disso quando eu expus os versos de 1 a 6. E por que Pedro diz isso? Porque Pedro quer lembrar aos homens que eles precisam da Escritura para poder desempenhar bem o seu serviço sacerdotal em seus lares, como também o seu serviço de governantes. Pedro quer lembrar aos homens que as funções sacerdotais e de governantes não podem ser desempenhadas de qualquer forma, mas que precisam de uma orientação bíblica. E por isso ele então traz esses homens, ou faz com que eles voltem os seus olhos para a palavra, para o que ele havia dito anteriormente. E aqui então nós temos a primeira instrução de Pedro para os homens. Pedro diz: os maridos bíblicos ou crentes, eles precisam ser submissos ao Senhor Jesus Cristo e à sua palavra. Quando Pedro diz: vós maridos igualmente vivei a vida comum do lar, ele reporta-se ao capítulo 2, versículo 13 da sua carta, que diz: sujeitai-vos a toda instituição humana. Pedro quer lembrar aos homens que, ainda que Deus lhes tenha dado autoridade sobre os seus lares, eles estão debaixo de autoridade. Pedro quer lembrar aos homens que, ainda que Deus os tenha constituído governantes de suas casas, eles são governados por outros, há pessoas maiores sobre eles. Então Pedro quer lembrar aos homens que eles precisam, em primeiro lugar, desenvolver a submissão à palavra de Cristo, ao senhorio de Cristo em suas casas. Note, minhas irmãs e meus irmãos, que Pedro não trata, por exemplo, de primeira ordem, que os homens devem cuidar da esposa ou dar flores no dia das mães ou no dia das mulheres. Ele vai tratar disso posteriormente. Mas por que Pedro começa a sua instrução lembrando aos homens da submissão a Cristo? Porque uma das coisas que hoje foi denominada de machismo nada mais é do que o orgulho pecaminoso nutrido pelos homens, advindo de uma ordem e uma permissão bíblica para que estes sejam sacerdotes e governadores de suas casas. Eles esquecem quem os constituiu sacerdotes e quem os constituiu governadores. Por isso se ensoberbecem e agem pecaminosamente em seus lares. Pedro então está focando na raiz de todo o problema, o orgulho pecaminoso dos homens, que foi então denominado modernamente como machismo, mas nada mais é do que um coração imbuído de autonomia, imbuído de orgulho, desejando não se submeter a Deus e a sua palavra, e por isso então ele age contra a sua esposa e os seus filhos da forma que melhor lhe convém. A primeira coisa então que Pedro faz é trazer o coração dos maridos para o centro, para que eles nunca se afastem do centro bíblico. E o centro é este: os homens são submissos a Cristo e a sua palavra. Não são só as mulheres que são submissas, os homens também são submissos. E todas as vezes que nós, maridos, não nos submetemos a Cristo, nós pecamos contra nossa esposa, contra nossos filhos. Você pode fazer uma autoavaliação. Todas as vezes que você não se submete à ordem bíblica, você transgride um mandamento, primeiramente contra Cristo e, em segundo lugar, contra aqueles que estão próximos de você, e neste caso, a esposa. Por isso, então, o apóstolo Pedro, a fim de reordenar e reorganizar o coração dos homens, o primeiro princípio é esse: a submissão. Os homens não podem nutrir a vã ideia de que são autônomos. Pelo contrário,
eles devem submissão ao Senhor Jesus Cristo e à sua palavra. E se não bastasse, Pedro também lembra aos homens que eles são submissos a instituições humanas, ou seja, sempre existirão outros homens acima de nós, para nos lembrar o princípio da submissão ao Senhor Jesus Cristo e à sua palavra. Por isso, se você, marido, quer ser um bom marido, a primeira coisa que você tem que fazer não é malhar os músculos ou comprar flores para sua esposa, mas é dedicar o seu coração em submissão a Cristo. Enquanto você não dedicar a sua alma no exercício da submissão ao Senhor, você pode até ser extremamente gentil, dar presentes toda hora, ser a pessoa que oferece segurança física a qualquer momento, mas será sempre alguém que estará em pecado constante contra a sua esposa. Enquanto a alma não for de fato adornada pela joia da submissão ao Senhor Jesus Cristo, essa alma desse homem, de fato, não poderá exercer o sacerdócio e o governo de forma bíblica dentro de sua casa. Portanto, os maridos bíblicos precisam entender que há um tipo de submissão ao qual eles estão sujeitos. Estão sujeitos a Cristo e sua palavra em primeiro lugar, estão sujeitos a outros homens em outras instâncias. Por isso, então, eles não possuem autoridade suprema em suas casas. E aqui, então, meus irmãos, já fica para nós a primeira aplicação do texto. Todas as vezes que você cometer um pecado, examine, veja se você não está sendo, em primeiro lugar, insubmisso para com Cristo. Todas as vezes que você comete um pecado, veja se você não está sendo machista, mas não contra a sua esposa em primeiro lugar, mas contra Cristo. Em primeiro lugar, todo pecado é contra o Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, dentro da relação marido e mulher, todo pecado é uma insubmissão contra a palavra e a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E aí eu pergunto, né? Você tem treinado o seu coração em obedecer ordens? Às vezes nós homens temos dificuldades em obedecer ordens. Mas lembre-se, a ordem que você deve obedecer não é a do pastor, é a daquele que é Deus e Senhor sobre sua vida. Então treine o seu coração em submeter-se a esse que é Senhor sobre sua vida. E dessa forma, certamente, você também estará treinando o seu coração para amar e ser um bom marido, um bom sacerdote, um bom governante dentro da sua casa. E aí, meus irmãos, o desafio para nós homens é constantemente não nos esquecermos desse princípio da submissão, porque nós, com muita naturalidade, nos esquecemos dessa verdade. Gritamos com a nossa esposa, por quê? Não porque ela falou em horário impróprio, não, porque você foi rude, porque esqueceu-se de ser submisso a Cristo e de tratar a sua esposa com honra e com o devido respeito. Porque que muitas vezes birramos com nossas esposas, não é porque elas não nos atendem, é o inverso. Como nós somos insubmissos a Cristo, queremos que os outros nos sirvam, quando a palavra diz que o trabalho principal do sacerdote e de quem exerce autoridade é servir e não ser servido. Então aplique esse princípio e você perceberá as áreas e quantas vezes a insubmissão aparecerá em toda a sua vida, no seu relacionamento matrimonial, no seu relacionamento com os demais também. A segunda coisa que Pedro nos ensina é que o marido bíblico, ele é um companheiro espiritual e físico de sua esposa. Note que Pedro diz o seguinte: vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Vivei a vida comum do lar com discernimento. Viver a vida comum do lar tendo conhecimento, poderia ser assim também a tradução. E esse é o segundo princípio para o marido bíblico. Ele precisa ser um companheiro espiritual e físico da sua esposa. E talvez você ache estranho a linguagem, viver a vida comum do lar, né?
que no grego a palavra, o verbo, é habitar com, viver com. Então parece ser meio redundante, se você já é casado com alguém, uma ordem para viver com esse alguém. Mas não é redundante, não é isso que Pedro está ensinando aos homens. Pedro está estabelecendo um princípio da vida matrimonial estabelecido pela palavra. Quando ele usa esse verbo grego, o verbo sinoikeo, para falar de habitar com, que era o verbo usado para as relações sexuais dentro do matrimônio, mas aqui ele expande o alcance desse verbo, a aplicação desse verbo, que não está apenas relacionado às relações sexuais do casal. Pedro quer que os homens entendam que existe uma exigência trazida pelo matrimônio, há algo que implica do próprio matrimônio, e isso que implica do próprio matrimônio chama-se viver com. Ou seja, ninguém casa para apenas viver com alguém no sentido de possuir coisas separadas do outro ou de cogitar interesses, sonhos separados do outro. Mas o próprio casamento exige um viver com no sentido de companheiro. E é impossível duas pessoas trilharem o mesmo caminho, uma querendo ir para a esquerda e a outra querendo ir para a direita. Então Pedro quer que os homens observem que o verbo implica viver com dentro do matrimônio. Ou seja, implica que os homens se dediquem a serem companheiros de suas esposas, amando suas esposas e seus filhos, mas ao mesmo tempo ser companheiro implica dedicar-se a viver com elas, para que essa vida com elas seja feliz debaixo de seus cuidados e de seu governo. Por isso a ordem é viver com sua esposa ou viver a vida comum do lar com discernimento. Pedro ordena aos homens ter conhecimento e entendimento do que significa o matrimônio. O matrimônio não é apenas um homem e uma mulher estar dentro de uma mesma casa, é muito mais que isso. A ideia de viver junto, com discernimento, com conhecimento, é a ideia de conhecer o que Deus ordenou acerca do matrimônio e a ideia de conhecer o matrimônio do qual se vive. Os homens precisam conhecer o que Deus exige deles para com suas esposas, mas também os homens precisam conhecer suas esposas que vivem com eles. Quando tudo isso é aplicado, os homens passam a compreender que eles não têm direitos de fazerem exigências ou de agirem contrário à vontade da Escritura e oposto à vontade de suas esposas, porque eles precisam viver a vida com discernimento, eles precisam viver a vida com conhecimento, eles precisam habitar com, no sentido de fato, conhecer o que Deus exige acerca deles e no sentido daquilo que eles precisam conhecer acerca de seus cônjuges. Note que quando isso é aplicado na nossa vida, coisas como egoísmo, coisas como partidarismo começam a ser eliminadas da nossa vida. Porque nós não apenas conhecemos o que a palavra exige de nós, enquanto homens, para viver com as esposas, mas também nós passamos a conhecer nossas esposas a fim de que elas, ao viverem conosco, encontrem de fato dias de alegria e de felicidade, debaixo de nosso sacerdócio doméstico e debaixo de nosso governo. Então Pedro está estabelecendo que, assim como existe a mais íntima união, esse viver com na relação sexual, também deve existir essa mesma relação de intimidade em todos os momentos da vida. Por isso, então, é que a Bíblia exige dos homens que sejam atenciosos e sensíveis às necessidades de suas esposas, a fim de que possam, então, ser bons supridores das suas esposas e viver com discernimento essa vida dentro do lar. Desta forma, o apóstolo Pedro está impedindo, vedando os homens de desprezarem ou de violarem qualquer tipo de coisa dentro do matrimônio. E note que Pedro diz que as mulheres são a parte mais frágil. Eu vou tratar disso.
Mas quando Pedro diz viver com discernimento a vida comum do lar, implica que os homens não podem desprezar ou violar essa fraqueza que as próprias mulheres possuem, no sentido físico, não no sentido intelectual ou no sentido espiritual. Os homens precisam então compreender que lhes foi dado tarefas específicas e isso implica viver a vida comum do lar. Mas ao mesmo tempo, também significa dizer que eles devem considerar esta fraqueza a fim de auxiliá-las em suas tarefas e desta forma então socorrê-las em suas necessidades. A ordem apostólica que o Senhor nos dá por meio de Pedro é que os homens precisam exercer a autoridade do governo numa demonstração de amor cuidadoso, numa demonstração de serviço que ampara, numa demonstração de fato de sacerdócio daqueles que de fato se entregam, daqueles que se sacrificam por outros, conforme o texto de Efésios capítulo 5, versículos 25 e 26. Às vezes, os problemas matrimoniais, via de regra, são porque nós não observamos esse princípio de viver a vida comum do lar. Muitos homens não conhecem o que Deus exige deles, então por isso que eles transgridem a palavra dentro do seu matrimônio. E muitos homens pecam contra suas mulheres porque não as conhecem. E por isso, então, não conseguem socorrê-las, pastoreá-las, não conseguem, de fato, governá-las como deveriam, porque há um abismo daquilo que se concebe para aquilo que, de fato, é real. Às vezes, no gabinete, nós escutamos relatos de mulheres dizer: olha, meu marido parece que não me conhece, porque eu não gosto de tal coisa, mas ele faz tal coisa, como se, de fato, isso... ainda que tenha a intenção de me agradar, mas isso é contrário à minha vontade. E a razão é simples. As boas intenções não são suficientes. Na verdade, boa intenção não é boa em lugar nenhum se olhar apenas para quem faz. A boa intenção só é boa quando ela está ligada e submissa à palavra. Por isso que muitas vezes nós pecamos contra nossas esposas, porque deixamos de conhecer quem elas são, o que elas precisam, o que elas esperam, o que elas requerem de nós. E aí nós fazemos todo o inverso dessas coisas ao longo da nossa vida matrimonial. Então, ao invés de sermos sacerdotes e governantes, nós atrapalhamos o desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento emocional e todo um crescimento do nosso lar. Por isso Pedro diz então: maridos, vocês precisam viver a vida comum do lar. Os maridos são companheiros de suas esposas. Eles precisam trabalhar para que haja crescimento espiritual e emocional do lar, das esposas. Isso depende de nós. O bom andamento espiritual e emocional da casa depende dos homens. Depende do nosso trabalho de sermos agentes que nutrem nossas casas com a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, e a observância dessas exigências bíblicas para o nosso bom relacionamento como companheiros de nossas esposas. Uma vez, acompanhando um casal que tinha vários filhos e alguns bem pequenos, então a esposa agoniada com os menores, um estava meio adoentado, gripado, o outro estava sujo, e o marido estava fazendo algumas coisas, logicamente, mas ele assistia passivamente aquela cena. E por isso Pedro diz, as mulheres, elas possuem uma fraqueza física, que é sanada pela força dos homens. E então eu disse a ele: olha, por que você não coloca as mochilas, que ele estava com as mochilas e os maiores perto dele, coloca as mochilas no chão, limpa o que está sujo para que ela cuide de quem está doente. Isso é viver a vida comum do lar. É olhar a necessidade da nossa esposa numa situação bem simples e corriqueira para quem tem filho pequeno e estender a mão como sacerdote e como governante. Ele não estava sem fazer nada, mas ele podia fazer um pouco mais.
E é isso que Pedro está dizendo aos homens. Vocês podem fazer um pouco mais. Então façam. Porque o andamento espiritual e emocional do lar é construído por vocês ao aplicarem a palavra do Senhor no relacionamento conjugal. Muitas vezes nós somos desagradáveis com nossas esposas. Somos rudes, agimos sem pensar contra elas. Primeiramente, por causa da insubmissão contra Cristo. E isso interrompe ou atrapalha o crescimento espiritual e emocional do nosso lar. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Colossenses capítulo 3, verso 19, ele vai dizer que os homens não devem amargurar as suas esposas, porque nós, ainda que as amemos, podemos amargurá-las com os nossos pecados. Então Paulo diz, Colossenses 3,19, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Então não é necessário que nós as façamos sofrer fisicamente, torturando ou agredindo. Mas à medida que nós cultivamos uma série de pecados no relacionamento, nós nos tornamos desagradáveis, nos tornamos rudes, interrompemos o crescimento espiritual e emocional da nossa esposa e automaticamente trazemos amargura ao seu coração, porque a fé não é desenvolvida ali pelo trabalho do homem. Então, maridos, dediquem-se na vida comum do lar. Examine o que é que você pode fazer e o que você pode ajudar. Examine quais são as necessidades, conheça a sua esposa, os seus limites, conheça aquilo que de fato ela precisa. As mulheres nem sempre precisam de flores no Dia Internacional das Mulheres, mas geralmente elas precisam de homens que as suportem, no sentido de dar suporte em todos os outros 364 dias do ano. Não adianta nada darmos chocolate no Dia das Mulheres e no outro dia amargurá-las, pecando contra Cristo e contra elas, negligenciando nossos deveres. Então os homens precisam viver a vida comum do lar. É uma jornada dupla que os homens têm. O pessoal fala muito de jornada dupla das mulheres, trabalha fora e dentro de casa. Mas os homens têm uma jornada dupla, porque eles também têm uma jornada de trabalho dentro de casa que está sendo esquecida. Uma jornada que eles deveriam olhar com maior atenção, porque ao cumprirmos essa jornada dentro de casa, nós seremos cooperadores de nossas mulheres, que já têm uma grande jornada dentro de casa e algumas com um complemento extra no sentido também do trabalho fora do lar. Então, homens, lembre-se, você precisa viver a vida comum do lar. Pastor, o que é a vida comum do lar? Pesquise, leia as Escrituras, conheça a sua esposa, converse com ela, quais são as necessidades, do que ela precisa, o que você pode fazer. Muitas vezes, um lavar de louças vale mais do que um eu te amo fingido. Vai depender de toda a situação, do ambiente. Então, homens, lembrem-se, quanto maior é a responsabilidade, maior também são os trabalhos, os deveres, e o Senhor atribuiu isso a nós. Então, busquemos honrar o Senhor na vida comum do lar com nossas esposas. Pedro, então, ordena aos homens, para que tenham apreço, valorizem o dever de viver com sua esposa, agindo segundo o desígnio de Deus, buscando ternura, paciência, sabedoria, buscando de fato produzir dias de felicidade, tranquilidade, sendo forte espiritualmente e emocionalmente. Assim eles irão dar suporte às suas esposas, às suas famílias. Em terceiro lugar, Pedro diz que os maridos bíblicos precisam produzir e zelar honra pela esposa. Então, é seu dever produzir e zelar pela honra da sua mulher. Note que Pedro diz assim, com discernimento, tendo como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Tratai-a com dignidade. Pedro diz e ordena aos homens que considerem suas esposas como parte mais frágil dentro do relacionamento, e então ordena-os que produzam e zelem pela honra de suas esposas. A palavra vinda então a nós os homens, por boca do apóstolo Pedro, essa palavra nos ensina
que é pecado quando um marido espera demais de sua mulher. Porque quando eu espero demais, ou quando eu espero além daquilo que ela pode fazer, ou quando eu espero dela o que ela não deve fazer, mas que é meu dever, e logicamente se eu espero e ela não cumpre, isso me frustra, isso interrompe a produção e o zelo pela honra dela. Incrível isso, né? Quando se espera demasiadamente de alguém que não deve cumprir tal tipo de expectativa, então o resultado vai ser bem prático e óbvio, vai ser a frustração. Isso é um impedimento para que haja zelo pela honra do outro. E Pedro então ordena aos homens: não esperem que suas esposas sejam como vocês, atuem como vocês, ou façam o que vocês fazem. Às vezes nós homens temos dificuldades de nos lembrarmos na vida cotidiana que nossas mulheres não são homens. E nós muitas vezes exigimos coisas delas que são nossas, queremos que elas atuem como nós, que sejam ágeis em certas situações como muitas vezes somos, e não as respeitamos, e não a tratamos com honra, e não produzimos honra para elas, e não damos de fato o zelo na honra que elas merecem. Então Pedro ordena aos homens: as esposas não são como vocês, nem são como vocês pensam, de forma errada, quando vocês querem que elas atuem como vocês agem. Pelo contrário, no relacionamento, elas são a parte mais frágil, ou seja, elas são aquelas que necessitam do amparo, do cuidado e da proteção. E quando Pedro diz que a mulher é a parte mais frágil, ele não está dizendo que ela tem defeito de fabricação. Ele está citando a ordem da criação, que Deus primeiro criou o homem e depois criou a mulher. E quando criou a mulher, o Senhor atribuiu a Adão o cuidado para com ela. Deus não fez o inverso. Ele não disse a Eva: dê nome aos animais. Ele disse a Adão: exponha-se ao perigo e dê nome aos animais. É isso que Pedro está lembrando aos homens. Essa fraqueza a qual Pedro se refere não é espiritual, não é no sentido de raciocínio e não é no sentido emocional. É, de fato, físico. Ou seja, as mulheres precisam dos homens, da força que Deus concedeu aos homens para protegê-las. Então, os homens precisam sempre lembrar desse princípio. Caso contrário, eles não conseguirão produzir e honrar as esposas como a parte mais frágil. E é interessante isso, né? Via de regra, os maridos reclamam de suas mulheres exatamente quando eles comparam elas a eles. Pode olhar que você reclama para os homens, você reclama às vezes de sua esposa porque ela não fez algo, ou porque ela não pensou assim, ou porque ela deixou de fazer isso, mas o seu ponto de partida é você. Você faria assim, você pensaria assado, você diria aquilo. E boa parte das reclamações são exatamente porque os homens esquecem de zelar pelas suas mulheres como a parte mais frágil. Uma outra coisa que Pedro também lembra aos homens, ainda dentro dessa ordenança, é que quando os homens, de fato, não lideram suas esposas, eles também forçam suas mulheres a agirem como eles, ou no lugar deles. E isso não traz honra para as mulheres. É um descrédito para elas serem as governantas e as sacerdotisas de seus lares. É um descrédito quando elas precisam executar as tarefas que são responsabilidades dos homens. Por isso, então, Pedro diz: tende consideração, ou seja, compreenda, observe, entenda quais são as tarefas das mulheres, quais são as suas, e então respeite essas tarefas, e ao fazer isso, você irá zelar e honrar pela sua esposa, não expondo-a a perigos, a pecados, a fazer algo que venha a denegrir a imagem dela. Notem também comigo que Pedro não está dizendo aos homens que eles precisam agir perfeitamente, nem que as mulheres devem agir perfeitamente.
O que Pedro está estabelecendo é um princípio de equilíbrio dentro do relacionamento. O que ele quer que os homens compreendam é que tributar dignidade às esposas, respeito às esposas, é parte essencial entregue aos homens como governantes e como sacerdotes. Compete a eles fazer isso. É engraçado como às vezes os maridos deixam os filhos tripudiar das mães. Os próprios maridos facilitam a degradação da honra da esposa. Não, porque foi meu filho, ou foi meu parente, ou foi meu pai, foi minha mãe. Não interessa, ninguém tem autoridade para denegrir a sua esposa. E você foi posicionado por Deus como fiel guardião dessa honra, como fiel guardião dessa dignidade. Quando você não age em defesa, você age contrário a essa honra que as mulheres, que as esposas possuem e que precisa então ser zelada por você. John Gill, que é um pastor, que já morreu, antigo, comentando esse texto, ele diz assim: Pedro fala de honra à esposa, e isso significa falar bem e respeitosamente, tanto com atos como com palavras, e prover uma vida agradável para a esposa, com um procedimento honesto e bonito. Também prover o alimento, roupas e todas as suas necessidades, bem como desfrutar das delícias da vida, coisas louváveis e próprias para o matrimônio. Dar honra às mulheres não é simplesmente dizer que elas são boas, ou que você ama sua esposa, ou que ela é respeitada. Isso precisa de fato ser vivido de forma prática. Zelar pela honra e pela dignidade da esposa implica muitas vezes como, se tiver condições, suprir suas necessidades sem necessitar ou sem esperar que essas necessidades se transformem em algo extremamente grande. Muitos homens são mesquinhos e não socorrem suas mulheres em suas necessidades, só atendem no último badalar do sínodo. Quando não tem mais o que fazer, então é que eles atendem. Isso não é uma atitude honrosa para com as esposas. Coisas simples como atender a necessidade de uma esposa em tempo hábil, havendo condições, isso é um tributo de honra e de louvor para elas, que nos é imposto pela palavra do Senhor. Maridos, então, louvem suas mulheres, é o que diz a palavra em Provérbios 31, 28. Exaltem suas virtudes e assegure às suas esposas que o seu coração se dedica em amá-las. Uma das coisas que eu não vou tratar porque nós não temos tempo, mas uma das coisas que pouco honra as mulheres é quando os maridos permitem que haja desconfiança, incerteza no coração de suas esposas. Mulheres que muitas vezes desconfiam de que elas não satisfazem seus maridos, seja sexualmente ou em outras áreas. Isso é uma desonra para elas, porque toda desconfiança e toda incerteza, conforme Provérbios 15, 13, Provérbios 17, 22, adoece o coração. Adoece o coração. Então, honrar a esposa talvez não seja levá-la, por exemplo, para o restaurante mais chique, se você não pode. Mas você pode honrá-la e nutrir essa honra todos os dias, assegurando-a de que o seu coração se dedica em amá-la. Mesmo que ela tenha seus pecados, porque você também tem os seus. Mesmo que haja dificuldades. Mas o fato dos homens assegurar suas esposas de que seus corações se dedicam em amá-las, isso é um tributo de honra. Isso faz com que elas de fato possuam segurança em suas almas. E isso então aformoseia o rosto, conforme os textos de Provérbios. Então, se você quer cuidar bem da sua esposa, você precisa agir como a palavra diz, zele pela honra dela. Conheça suas necessidades, dedique-se em supri-las em tempo hábil. Faça com que ela tenha cada vez mais segurança do seu amor por ela, que isso então certamente vai fazer com que o coração viva em paz e
possua então uma formosura que não é aparente, mas que é produzida por um coração visitado pelo amor conjugal e também pelas dádivas espirituais presentes no matrimônio. Em quarto lugar, Pedro diz que o marido bíblico, ele preserva o ambiente espiritual da casa. Então note que ele diz o seguinte: tratai-a com dignidade, porque sois igualmente herdeiros da mesma graça de vida. Então, Pedro diz que os maridos precisam buscar esse modelo de vida. E é interessante que uma vez eu preguei esse sermão, e alguns homens talvez estivessem emburrados com suas mulheres, disseram: mas pastor, isso não é praticamente viver a vida inteira para elas ou correndo atrás delas? Acho que o pessoal tinha tido alguma dificuldade, né? E eu creio que Pedro responde essa pergunta de forma implícita, porque ele diz: não, isso não tem nada a ver no sentido de as mulheres serem aquelas privilegiadas no matrimônio e os homens estarem constantemente correndo para satisfazê-las. Isso não dá superdireitos a elas. Pelo contrário, Pedro diz que tudo isso é estabelecido para que haja um relacionamento entre crentes dentro de casa. Pedro diz que esse modelo de vida foi estabelecido pela palavra para que de fato haja um ambiente espiritual dentro deste lar, para que não seja apenas um homem e uma mulher dentro de uma casa, mas que de fato esta casa está sendo edificada pelo Senhor. Por isso Pedro lembra aos homens que ele e as mulheres, as suas esposas, são herdeiros da mesma graça, são co-herdeiros da mesma fé, são recebedores do mesmo Espírito Santo, da mesma fé salvífica, ou seja, não há nenhum tipo de diferença entre eles. Em outras palavras, Pedro quer lembrar aos homens e lembra aos homens que eles estão vivendo com suas esposas, que também são suas irmãs em Cristo. São suas esposas, mas também são suas irmãs em Jesus Cristo. E então, tudo isso que foi estabelecido não tem como vínculo, primariamente, o satisfazer alguém meramente, mas tem, primariamente, obediência à palavra e o satisfazer e o socorrer a um crente, a uma ovelha de Cristo, que neste caso é a esposa. Então Pedro lembra aos homens que esse ambiente espiritual precisa de fato ser cultivado pelos homens, porque tanto os maridos como as esposas foram alcançados pelo Espírito Santo e possuem de fato fé em Jesus Cristo. Homens e mulheres precisam entender, diz Pedro, eles foram libertos para amarem e serem amados por Deus, e neste caso os homens não podem ser impedidores, eles não podem ser impedimento para que essas mulheres experimentem o amor de Deus por elas, ou para que elas experimentem e demonstrem seu amor pelo Senhor. Por isso então Pedro diz: tanto o homem quanto a mulher receberam redenção, justificação, salvação. Por que você vai querer o mal contra um salvo? Por que você intenta, por exemplo, não edificar a casa de um santo? Como se fossem perguntas que Pedro fizesse aos homens. E mais, este santo mora com você, divide a vida com você, é sua carne, é sua esposa. Então você tem mais do que suficiente incentivos para viver a vida comum do lar pela base da Escritura, da vontade do Senhor, e não pelas bases que o mundo estabelece. A vida, então, que Deus estabelece é uma vida gloriosa, mas que pode ser vivida penosamente, se neste caso os homens negligenciarem o seu papel, melhor dizendo, não os papéis, mas o seu papel de cultivar um ambiente espiritual em sua casa, de honrar a sua irmã, a sua esposa, que é ovelha do Senhor Jesus Cristo. E é interessante isso, né? Às vezes, quando nós pecamos contra nossas esposas, nós nos enchemos de razão, né? Porque a pessoa mais íntima e tal, ninguém vai ver, talvez, mas Cristo vê. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse em Atos,
que as ovelhas foram compradas pelo preço de sangue. Então você está agredindo alguém, uma ovelha que pertence a Cristo. Pense nisso antes de proceder loucamente, né, contra a sua esposa. E por fim, em quinto lugar, Pedro diz que o marido bíblico deve zelar pela vida de oração em sua casa. E aqui eu não vou expor muito, porque eu acho que esse aqui não é nem a pedra, né? Deve ser a pirâmide no calcanhar de muitos homens, né? A pedra talvez se tirasse com mais facilidade, mas aqui deve ser o Monte Everest no calcanhar de muitos homens. O cultivo da vida de oração em seus lares. Note que Pedro diz que tudo isso proporcionará um ambiente de oração. Então ele conclui dizendo: são herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pedro diz então que os homens devem viver assim para que de fato a oração seja uma prática cultivada no seio da sua família, para que a oração seja de fato uma prática dentro do seu lar. Os homens não podem ser impedidores da prática de oração, mas muitas vezes nós somos instrumentos de Satanás que impedem nossas esposas e nossos filhos de ter uma vida de oração. E isso existe várias formas, né, com que nós nos entregamos ao diabo para ele nos usar contra Cristo e contra nossas famílias. Por exemplo, num lar onde só existe contendas, brigas, desrespeitos, pecados que são praticados desenfreadamente, dificilmente nesse lar haverá um ambiente de oração, um lugar para orar. O que mais estará presente nesse lar são ressentimentos, mágoas, ira, desejos de vingança, ódio, frustrações, desesperanças e assim por diante. Os homens, diz a Escritura, são responsáveis por cultivar um ambiente de oração. Lembre-se, nós não somos responsáveis pelo atendimento das orações. Quem é responsável para que nossas orações sejam atendidas é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é quem intercede por nós diante do Pai. Nós somos os responsáveis, como sacerdotes e como governantes do lar, de proporcionar um ambiente aonde se deseje, se cultive a oração. Mulheres, filhos que não assistem seus pais, seu marido orar, que ele não ora por elas, ele é um desinteressado na vida espiritual da esposa e dos filhos, ele é um instrumento do diabo que impede que a prática da oração seja estabelecida dentro de casa. Ele é um sacerdote não de Cristo, mas das trevas. Porque ele está impedindo que essa família, que essa casa cresça espiritualmente diante de Deus pela prática da oração. Então Pedro diz: os homens devem cuidar para que não haja nenhuma interrupção. Eles devem cuidar para que não haja negligência da prática de oração em suas casas. Ele deve orar com sua esposa, ele deve orar com seus filhos, ele deve incentivá-los a orar pessoalmente, ele deve orar no culto doméstico, ele deve então ser um instrumento que promova a oração dentro de casa. Porém, quando nós tratamos de oração dentro de casa, a oração doméstica, então muitos de nós vestem uma capa, né, de pagador de contas e diz: pastor, mas eu não posso me dedicar, porque eu estou muito sobrecarregado, eu tenho que trabalhar muitas horas, eu tenho que pagar as contas, e é verdade, por isso que eu disse, o homem tem jornada dupla. Uma física, outra espiritual, ele tem uma jornada dupla. E então os homens se aproveitam de sua agenda física no trabalho para justificar sua negligência espiritual e de autoridade no lar.
e então não se esforçam pelo culto doméstico diário, não se esforçam pela leitura pessoal deles para instruir a família, não incentivam a instrução da esposa e dos filhos, ou seja, eles e zero, a esquerda não muda muita coisa no que diz respeito à vida espiritual de suas famílias, de suas esposas. Pedro diz: não sejam vocês instrumentos que impeçam ou que aprovem a negligência da oração. Pelo contrário, esmerem-se, esforcem-se. É verdade que a vida moderna trouxe outros afazeres. Então, à medida que outros afazeres, outras responsabilidades surgem, isso demanda maiores esforços de nós. Mas nós temos que sempre fazer aquela opção entre aonde está o meu tesouro, na terra ou nos céus. Não estou dizendo que não deve trabalhar, não deve pagar as contas e não deve buscar o melhor fisicamente para a esposa. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, muitas vezes, custa muito caro aquela viagem de férias. E não é porque você gastou dinheiro que por isso é caro. Mas é porque você se tornou um empecilho para a prática da oração dentro de casa. Esqueceu de orar, não incentiva a orar, não faz nada, não cria um ambiente de oração dentro de casa. Então isso trará seu preço, trará o seu custo. E fique certo, e a Bíblia é clara em dizer, de Deus não se zomba. Então, se nós formos negligentes no nosso dever matrimonial, certamente o Senhor também nos cobrará a negligência, né? Nos cobrará o fato de termos sido ou de sermos empecilhos para o bem espiritual de nossas mulheres. Mas antes de concluir, já passando e nos preparando para a ceia, há sempre esperança. Então os homens, arrependam-se de seus pecados, orem e tomem uma decisão de se comprometerem com Cristo em primeiro lugar e depois com suas famílias. E certamente assim você gozará grandes dádivas da parte do Senhor. Que Deus então seja conosco.